Olá pessoal, eu sou a Márcia Bicudo, executiva de contas da Compex Tecnologia, e a gente está em mais uma edição do Compex Talk. E hoje, para abordar um tema muito bacana, muito interessante, falar sobre os desafios das pequenas e médias redes de supermercado mediante o crescimento das grandes redes, né? Apresentar essas soluções, nada melhor do que um especialista. E eu tenho comigo aqui do meu lado André do Supermercado Estrela, que vai dividir um pouquinho sobre a sua experiência, falar um pouco de tudo que você tem visto e enfrentado ao longo dos anos. E pode se apresentar, por favor. Olá pessoal, eu sou o André Ribeiro, atualmente estou como gerente de tecnologia, processos e projetos da rede de Supermercado Estrela, uma rede hoje com 12 lojas na região de Presidente Prudente. E estou aqui para falar um pouco sobre os nossos desafios. Primeiramente agradecer a Márcia e todo o time da Compex pelo convite de estar aqui participando. Então hoje eu estou há praticamente 15 anos trabalhando na rede de Supermercado Estrela, atuando nesse setor. Minha formação é da área de tecnologia, me especializei em algumas áreas de negócio. Estou aqui à disposição de vocês para falar um pouco do nosso dia a dia, da nossa realidade, e trocar essa figurinha aqui e de alguma forma mostrar quais são os desafios que a gente enfrenta lá na ponta para superar todos esses quesitos aqui que a gente vai estar falando sobre isso. Então, dentro das lojas hoje, você é a peça-chave que gosta de falar de tecnologia e trazer os resultados, trazer o que faz os resultados positivos para a loja. Isso, na verdade a gente tem um comitê, então a gente faz todo ano o nosso planejamento estratégico, então a gente envolve todas as áreas para falar sobre todos os assuntos, mas hoje o dono da pasta de tecnologia sou eu, e o desafio é se atualizar, é trazer essas novidades para a empresa e de certa forma o que está dando resultado aqui fora a gente traz para a empresa e aí a gente faz os testes, aplica, vê se dá certo e vai seguindo o nosso dia a dia. André, hoje ao longo desses 15 anos de experiência que você tem no Supermercado Estrela, você já deve ter visto passar e visto também, né, o desenvolvimento de muitas tecnologias. Hoje, é correto dizer que o supermercado de pequeno e médio porte, ele precisa ter a tecnologia atrelada ao negócio dele para poder ele ter o fôlego de trabalhar mediante as grandes redes? A gente costuma dizer que há alguns anos atrás, eu falo logo quando eu comecei no Supermercado Estrela, a gente tinha uma visão de tecnologia onde ela era algo necessário para fazer o negócio andar. Então a gente tinha que ter a tecnologia para fazer o básico. Então hoje, quando a gente escuta de falar de inteligência artificial, de ferramentas de gestão e controle, a gente entende essa necessidade, porque sem ela você acaba não tendo essa gestão, principalmente quando a gente fala de estoque, a gente fala que a nossa margem é muito apertada, então a gente usa a tecnologia para tudo. Então falando de tecnologia, a gente está no nosso planejamento, trabalhando melhor o nosso CRM, formas de trazer esses dados, distribuir esses dados nas áreas de gestão, para que a gente consiga ainda mais fazer com que a tecnologia possa acelerar a tomada de decisão, melhorar os processos decisórios, para que a gente possa alimentar a diretoria dos melhores dados e fazer as melhores estratégias de venda. André, a Compex tem uma longa história, e 25 anos de mercado, e a gente atende clientes de todos os segmentos e de todos os tamanhos. Clientes de pequeno, médio e grande porte. E nós vemos, né, as necessidades do cliente, conforme a gente faz as visitas, a gente entende a demanda, a gente vai até o cliente para entender exatamente a necessidade dele. E até os dias atuais a gente vê ainda cliente que trabalha com pouquíssima tecnologia. E a gente sabe que essas tecnologias elas são importantes. Por exemplo, ter um sistema robusto que te traga ferramentas para que você possa fazer a gestão completa do seu negócio, ter balanças inteligentes, trabalhar com todas essas tecnologias atreladas para te trazer esses resultados. Nas lojas do Supermercado Estrela, vocês trabalham já com essas tecnologias e conseguem trazer essas planilhas, esses controles para que os seus gestores eles tenham uma informação completa da loja? Falando de tecnologia como um todo, a gente até meados de 2014, quando nós trocamos o nosso RP até para ter uma gestão um pouco mais completa de todas as áreas, até então a gente usava uma ferramenta regional e tinha muitos gargalos, então a gente
atrelado a isso, em 2014 realmente foi quando a gente começou esse plano de trazer tecnologias que realmente alavancassem o nosso negócio. Então a primeira delas foi a troca do ERP. Fazendo a troca do ERP, a gente identificou algumas situações, alguns pontos de melhoria, e aí através de alguns parceiros dessa própria empresa, foi onde nós conhecemos a própria Compex e atrelamos o que tinha de melhor no mercado na tecnologia para facilitar o nosso controle. Então, falando um pouco de balanças, a gente hoje utiliza equipamentos atualizados, porque a gente sabe que balança é um gargalo que a gente pode ter, é um item que pode gerar uma perda para a gente se estiver descalibrado. Então a gente usa hoje os melhores equipamentos, procura estar sempre atualizado. Falando por exemplo, de coletores, a gente usa a tecnologia Compex para melhorar o nosso controle, agilizar o nosso processo no recebimento, agilizar os nossos processos nos inventários. Então, isso aí é uma outra forma que a gente está atrelando a melhoria desse processo decisório para trazer os melhores controles. Falando, por exemplo, de e-commerce, falando de CRM, a gente também tem esse olhar para o mercado, então trazendo realmente tudo que está funcionando. Por participar também do grupo de CEO da APAS, eu tenho essa facilidade de trocar essas informações com alguns colegas de algumas outras redes, e a gente tem por adotar esse processo de trazer realmente o que está funcionando. Claro que algumas ferramentas a gente precisa testar, precisa avaliar, mas por padrão a gente gosta realmente de fazer parceria, de trazer realmente ferramentas que já geraram cases importantes. Então, o Supermercado Estrela está muito antenado nisso, isso está no nosso DNA, está no nosso planejamento desde 2014, e todo ano a gente discute como a tecnologia pode, de alguma forma, melhorar a nossa operação. Legal. Até falando, né, pegando o gancho do que você falou, da troca de ERP e tudo mais, a gente sabe que é um momento que exige um certo cuidado, né, da equipe que está envolvida ali nessa troca de tecnologia e tudo mais. Essas implementações de novas tecnologias ou trocas de tecnologia, ela tem um impacto significativo nas lojas? De certa forma, sim. Tanto que a gente avalia com muito cuidado qualquer troca que a gente vai fazer, porque eu costumo dizer o seguinte: para nós que estamos lá na retaguarda, qualquer clique é simples de ser feito. O que a gente precisa avaliar é o impacto desse clique lá na ponta. Então a gente busca tomar todo o cuidado, fazer toda alinhar com as áreas de negócio, qualquer alteração, porque assim, a tecnologia, felizmente, ela vai sempre se atualizando. Então hoje talvez o que funciona, amanhã pode funcionar melhor. Então a gente sempre busca, alinhado com as áreas de negócio, entender o que cada área precisa, para que geralmente não possa gerar esse impacto negativo lá na ponta. Eu falo que a gente está lá na retaguarda porque as lojas precisarem, mas a gente tem que pensar no cuidado da operação com o cliente. Qualquer alteração que a gente for fazer em relação à tecnologia, a gente pensa em qual impacto isso vai gerar para o cliente. Se ele for um impacto positivo, a possibilidade da gente partir para essa tecnologia é grande. Se de repente não for, a gente vai estudar melhor isso daí. André, hoje é correto dizer que vocês usam as tecnologias para poder trabalhar o CRM da sua loja, para poder ter uma entrada de mercadoria organizada, para você não ter ruptura de mercadoria, até porque a gente sabe hoje que o melhor marketing hoje de uma loja de supermercado, por exemplo, é o próprio cliente. Então, quando eu entro e eu saio satisfeita, eu saio falando positivamente da sua loja, e da mesma forma acontece o contrário. Se eu entrar para buscar mercadorias para fazer uma receita de bolo e eu não encontrar um ou dois itens, também tem a parte negativa, o marketing negativo do cliente. Vocês utilizam as ferramentas hoje de tecnologia que estão disponíveis no mercado para poder trabalhar esse lado para atender o cliente da melhor forma, não ter ruptura, trabalhar o CRM, entender qual que é o perfil do cliente para atender ele da melhor forma? A gente costuma dizer que o melhor dado que a gente pode ter é através da pesquisa boca a boca com o cliente. É ele que ali talvez na boca do caixa vai nos informar se de repente teve algum produto que não encontrou, alguma situação que aconteceu. Mas ainda assim a gente entende essa necessidade, a gente usa sim algumas ferramentas de pesquisa, o nosso próprio CRM, justamente para evitar qualquer tipo de ruptura, evitar qualquer tipo de desconforto com os nossos clientes, se deslocar até a loja e não encontrar algum produto. Falando na questão da gestão de entrada, a gente utiliza tecnologias que nos permitem fazer um controle apurado do que está entrando, o controle de vencimento, para a gente fazer uma gestão do estoque
realmente que possa nos dar essa confiança de que, ao mesmo tempo que a gente tem um produto que não vai gerar uma ruptura e também não vai gerar uma perda de estoque, eu vou atender ali o cliente da melhor forma do que ele precisa. Então, hoje vocês trabalham um estudo de perfil de cliente? Hoje a gente faz um estudo, a gente avalia toda a nossa gestão, a gente tem hoje no nosso CRM aproximadamente 70% a 75% dos clientes identificados. É claro que a gente poderia estar trabalhando melhor isso, e isso é o trabalho que a gente começou a dar um pouco mais de foco de janeiro para cá, apesar de estar já há 2 anos, há 2 planejamentos estratégicos nossos, a gente entende essa necessidade de trabalhar melhor esse dado do nosso CRM, e a partir daí a gente realmente usar as vantagens da tecnologia para realmente gerar essa possibilidade de atender melhor o nosso cliente. Ações e campanhas sazonais também auxiliam vocês a trabalharem e conseguirem serem agressivos mediante as grandes redes e conseguir fidelizar o cliente de vocês? O supermercado Estrela, por ele ser uma rede regional, eu vejo que a gente tem essa facilidade de fidelizar o cliente. Diferente, por exemplo, de uma grande rede que às vezes chega na cidade. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, essa chance maior de fidelizar o cliente. É claro que quando a gente fala de compra sazonal, perante grandes redes, a gente tem que fazer uma gestão melhor, fazer uma negociação melhor, porque quando você tem uma rede grande que compra mais, ela tem um poder de negociação melhor e, consequentemente, consegue trabalhar melhor o preço. Às vezes, quando você tem uma pequena e uma média empresa, essa realidade é um pouco diferente. Mas também, é claro que através de ferramentas a gente tem que sim se aproveitar desses períodos sazonais e aí avaliar essas campanhas de forma isolada para ver o que isso pode trazer de informação para o nosso cliente ou o que isso pode trazer de resultado para que a gente possa... E buscar parceria com o fornecedor. Buscar parceria com o fornecedor. A gente sabe hoje que a grande barganha da indústria é você ter o dado para apresentar para ela. Claro. E hoje o dado para você, na verdade, essa informação que você gera através desse dado adquirido, ela tem que vir de uma tecnologia. Então, você tendo o que apresentar para o fornecedor, eu tenho um volume de clientes de consumo do produto X, então de repente se a gente fizer alguma campanha específica para esse item, eu consigo atingir essa gama de clientes, esse cluster de cliente que de repente está atrelado ali ao produto que você oferece. E aí a gente consegue esse poder de negociação, fazendo parcerias, para que a gente consiga, de certa forma, gerar resultado. O que você considera hoje, na sua experiência, né, na sua vivência de 15 anos de Estrela, o que você considera hoje que é um dos primeiros passos que uma loja de médio porte ela precisa trabalhar, ela precisa estar antenada para poder conseguir alcançar o mercado e continuar nele? A gente costuma dizer que a gestão ela tem que ser bem feita, né? Vamos dizer, a gente usa o termo básico bem feito. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma retaguarda que te auxilie de alguma forma a te apresentar números precisos, porque a gente sabe que o varejo é uma margem muito apertada. Então, assim, os itens básicos, todas as redes vendem. Então, assim, o mesmo arroz que o Estrela vende, outra rede de supermercado também vende. Agora, a gente tem que buscar formas de fidelizar esse cliente. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem que ter essa retaguarda que nos alimente dessa informação. A gente tem que ter uma operação muito bem feita na ponta. Então, sempre quando a gente vai fazer novos projetos, por exemplo, de novas lojas, a gente faz um estudo completo, desde a área da operação, o que eu preciso, quantas pessoas a gente precisa para atender bem. Ao mesmo tempo, a gente avalia os números, que tipo de ferramenta eu preciso oferecer, quantos equipamentos eu preciso ter para não gargalar o cliente lá na ponta, porque não basta eu ter preço, eu preciso ter atendimento. Exatamente. De repente, o cliente às vezes procura a nossa loja, busca um produto, às vezes é mal, pode ser que de repente, caso aconteça de ser mal atendido, a gente precisa estar de olho nisso. Então, a gente busca sempre se aperfeiçoar nisso. Então, sempre treinando nossos funcionários, buscando as melhores tecnologias. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, a diretoria nos permite isso. O Estrela, de certa forma, investe em tecnologia, investe em treinamento, para que a gente realmente possa gerar uma operação de excelência. Né? E o treinamento de pessoas hoje é muito importante, né, para fazer a sua loja ser diferente, para ter um atendimento humanizado. Claro que hoje a gente está na era
do autoatendimento de muitas formas dentro de uma loja. Mas o atendimento humanizado, a dificuldade quando o cliente encontra de não encontrar um produto ou algo assim, e ter um colaborador que facilite para ele encontrar o que ele precisa, isso faz toda a diferença, correto? Até pegando esse gancho, quando você fala de automatizar algumas coisas do autosserviço, a gente vem sofrendo muito com mão de obra. Isso é uma realidade para todas as redes, não é só para o Estrela. Então, hoje se fala muito em autosserviço, se fala muito em self-checkout. Isso também é um item que está no nosso planejamento. Talvez esse ano a gente já consiga operar em algumas lojas por conta dessa dificuldade dessa mão de obra, mas por outro lado a gente enxerga também que nada vai substituir o atendimento humano. Então a gente tenta equilibrar de certa forma para que a gente consiga automatizar algumas operações que realmente façam sentido para gerar esse resultado como um todo, pensando no cliente, mas também a gente foca no treinamento humanizado, até porque tudo depende de pessoas, tudo é pessoas. Então a gente busca realmente esse aperfeiçoamento para tentar equilibrar tecnologia e pessoas para gerar essa excelência. O olho no olho ainda faz a diferença. Faz a diferença. E a Compex procura trabalhar muito isso com os clientes, fazendo visita nos clientes, entendendo a necessidade, falando o tempo todo, para saber qual que é o momento do cliente, o que a gente pode ajudar. E falando um pouquinho disso, vocês que já são clientes da Compex há alguns anos, as tecnologias que nós hoje fornecemos para vocês, ela auxilia no dia a dia da sua loja, das suas lojas? Sim, quando nós conhecemos a Compex, através da parceria com o RP que nós contratamos, nós pensamos numa ferramenta que nos auxiliasse principalmente para gerar agilidade na nossa operação de recebimento. E ao mesmo tempo que gerasse agilidade, gerasse também confiança e controle das informações que a gente estava gerando. Desde quando a gente fala informação sistêmica, até realmente a entrada do produto no nosso estoque. Então hoje a Compex nos auxilia nisso, igual nós estávamos conversando um pouco mais cedo, a gente tem outros planos, além hoje do que a gente utiliza essa tecnologia no nosso recebimento, nessa gestão de controle, a gente também agora pensa em trazer essa tecnologia para a gente trabalhar os nossos inventários. Então a gente também tem esse novo projeto, o nosso time de prevenção está atuando nisso e a gente já entendeu essa necessidade de automatizar esse processo de inventário, porque hoje ele é muito manual e ele às vezes acaba gerando uma informação que não é precisa. Então, trazer essa tecnologia para que também ela nos auxilie na tomada de decisão e, mais do que isso, gere confiança e uma informação precisa para que a gente possa tomar decisão. E uma informação importante para você, uma grande novidade também para quem está nos ouvindo, a Compex trouxe aqui para a APAS, e eu faço questão de te apresentar com todos os detalhes. A gente está trabalhando com o MDM, que é um programa que você consegue fazer todo o monitoramento dos seus equipamentos Android. Principalmente o Supermercado Estrela, que tem 11 lojas, é humanamente impossível você controlar tudo ao mesmo tempo. Então hoje você com 11 lojas e tendo um sistema onde você consegue trabalhar monitorando os seus equipamentos, saber quando está com problema de bateria ou até mesmo um colaborador de uma loja que está um pouco mais distante, te liga ou liga para a sua equipe de TI e fala que está com o equipamento parado, travado, a gente tem essa solução agora, onde você consegue remotamente entrar no equipamento do colaborador e consegue dar o auxílio para ele, fazer com que aquele equipamento volte a trabalhar, volte a funcionar e ele não tenha deficiência do equipamento porque está longe da equipe de TI. Então essa é uma das nossas novidades aqui na APAS, que a gente está apresentando para os nossos clientes e eu faço questão de apresentar para você também. Para quem está nos ouvindo agora, André, você acha que todas essas tecnologias que você tem encontrado, você está na APAS desde ontem, você tem encontrado, está trazendo benefício para as pequenas e médias lojas? Você consegue trabalhar com todas essas tecnologias para fazer com que o seu segmento ele alavanque? Com certeza, eu vejo que apesar de repente esse conceito de pequenas ou médias redes, nós estamos na APAS, né? Eu vejo que é a maior feira supermercadista do Brasil, então falando especificamente de tecnologia, nós temos uma imensidão de ferramentas aqui que pode auxiliar o nosso negócio.
desde da gestão de estoque até quando a gente começa a falar em inteligência artificial para gerar insights aí que a gente talvez nem imagine aonde isso vai dar. Mas falando para o nosso varejo, aqui é o lugar, eu vejo que aqui é onde a gente pode olhar essas ferramentas e avaliar esses cases e de repente ver o que se encaixa para a gente. É claro que, igual eu comentei, desde o pequeno à média rede, existem ferramentas de todos os preços, de todos os modelos. Então, hoje a gente não consegue fazer uma gestão de uma empresa, de um supermercado, sem ter algum tipo de tecnologia. Então, aqui é o lugar e eu acho que a oportunidade é essa para o pessoal se inteirar e ver o que de mais novo tem para trazer para a sua empresa. Nós da Compex, né, que fazemos o atendimento dos clientes, a gente tem ouvido muito do cliente de pequeno porte, essa tecnologia é muita coisa para minha loja. E a gente sabe que na verdade não é. Quanto menor o tamanho da loja, menos possibilidade de erro ele pode ter. Porque o supermercadista hoje ele trabalha com uma margem muito pequena, né, de lucro. E pensando nesse ponto, nesse lado, quanto maior a tecnologia que ele tiver ali, quanto mais ele atrelar em recursos para auxiliar em toda a sua gestão, melhor o resultado dele. Eu falo que o Supermercado Estrela, nós somos uma empresa um pouco ousada, né? Então hoje nós temos 12 lojas, mas a gente busca sempre o que há de melhor no mercado. É claro que a gente avalia o custo-benefício, a gente coloca na balança realmente. A gente entende que muito do que se fala em tecnologia, de certa forma, é um investimento, não é uma despesa, porque isso de alguma forma tem que trazer algum resultado positivo para nós. Então, quando o custo-benefício é melhor, ou quando o benefício é melhor que o custo, né, a gente entende que é o momento de investir. Então, nós somos um pouco ousados, a gente investe mesmo, a gente tem esse aval do Marcelo, que é o nosso presidente. Então, toda a tecnologia nova que a gente traz, a gente faz um benchmark com algumas redes e o Marcelo participa disso por estar ligado no conselho da APAS. Então, de alguma forma, a gente acaba pesquisando sobre a ferramenta, mas a gente tem o DNA de trazer realmente o que está trazendo resultado no mercado. E aí, até pegando um gancho que você falou da ferramenta MDM da Compex, eu vejo que isso pode trazer resultado para a gente. Hoje eu tenho um time de tecnologia que cuida dessas 12 lojas. Nós temos uma ferramenta hoje que faz a gestão de todo o nosso parque de tecnologia e todos os processos relacionados à tecnologia. Então, através dessa ferramenta, a nossa unidade ela faz a abertura do chamado, isso já cai para o meu time, e aí esse chamado já é direcionado para o especialista da área e a gente faz o atendimento. Falando da tecnologia da Compex para os coletores, apesar de nós termos uma rede regional, onde nós temos das 12 lojas, nós temos 2 lojas em Regente Feijó, nós temos uma loja em Álvares Machado e nós temos 9 em Presidente Prudente. Então é um raio de uma cidade para outra de 20, 25 quilômetros. E as nossas lojas de Prudente, de certa forma, são lojas próximas. Mas ainda assim isso vai gerar facilidade para nós. Isso de certa forma gera uma agilidade no atendimento, porque se de repente eu consigo atender, resolver um problema de forma remota, vai gerar uma rapidez lá na ponta, de repente não parar, porque infelizmente a gente não trabalha assim com equipamentos reserva, vamos dizer assim. Então assim, em cada loja eu tenho 2, 3 coletores, então a nossa operação é muito justa. Então de repente, se eu posso agilizar esse atendimento, eu vou agilizar a minha operação lá na ponta. E facilita até para o seu colaborador, né? Facilita, que está ali com na certeza, frente. o time de tecnologia agradece. E depois dessa conversa, né, tão poderosa, tem uma fala muito importante do André que eu acho que vale a gente ressaltar aqui. A tecnologia hoje ela não é um custo, e sim um investimento, para te trazer um benefício. Para o supermercadista ter ali na ponta da caneta dele, de todos os relatórios que ele tem na palma da mão para poder entender de que forma ele consegue trabalhar as melhores ações dentro da sua loja e trazendo assim o melhor resultado para o cliente, que esse é o objetivo do supermercadista. Então eu agradeço mais uma vez, André, pela sua presença, por ter aceitado ter esse bate-papo conosco. Espero que tenha sido bem proveitoso para quem está nos ouvindo nesse momento. E a gente agradece a participação de vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada, André, por estar aqui conosco. Agradeço você, Márcia. Nós temos uma parceria de longa data, você nos atende há algum tempo.
Agradeço a Compex pelo convite de estar aqui, né, e agradeço a todos que estão assistindo. Convido-os a conhecer o Supermercado Estrela. Estamos na região de Presidente Prudente, então convido-os para conhecer, vai ser um prazer receber vocês e conte com a gente. Assim como o Supermercado Estrela hoje conta com a Compex. Com certeza.